Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que é inscrito, você que é visitante, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu. E aqui nós estamos criando um aplicativo de jogo de dados. E nós já criamos aqui um perfil para o jogador 1. Então, assim que o jogo inicia, ele pede para criar um perfil para o jogador 1, ok? Então, a gente já adicionou a imagem que quando a gente clica, ele já abre a galeria, pede para abrir a galeria. A gente escolhe uma imagem e ela aparece aqui. Também a gente criou uma caixa de texto onde a gente pode digitar o nome do jogador, certo? Então a gente clica em concluído, veja que o nome apareceu aqui, a foto, e ele sorteou a vez e caiu no jogador 2. Então o jogador 2 está na vez, aqui a imagem de quem está na vez, e quando eu clico para jogar, ele pede para escolher um dado, vou escolher o 4, veja que aqui ele já colocou a imagem que eu escolhi, e ele errou. Errando, ele passa a vez para o jogador 1, para o outro jogador, ok? Então nesse vídeo nós vamos estar criando um perfil agora para o jogador 2. Só que é o seguinte, quando a gente criar o nosso perfil, quando a gente criar a imagem e o nome do jogador 1 e clicar em concluído, ele vai perguntar se eu quero criar um perfil para o jogador 2 ou se eu quero jogar contra a máquina, certo? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter que mudar aqui esse botão concluído. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui ó, no OnCreate. Lembra que a gente está dentro do OnCreate. Nosso botão usuário, que seria o nosso botão concluído, certo? A gente abre ele aqui e a gente aqui tem essa estrutura que quando a gente clica nele, a gente vai mudar o nome do jogador 1, vai mudar o text view do jogador 1, vai fechar a tela usuário e abrir a tela principal e vai sortear a vez, colocar a imagem do jogador que for sorteado lá na vez, ok? Então a gente vai mudar um pouco isso. Por enquanto vamos deixar essas coisas aqui mesmo. E vamos fazer o seguinte, a gente vai, quando a gente clicar no nosso botão, vamos criar uma condição para ver se a gente está adicionando o perfil do jogador 1 ou não. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um if, certo? Se o botão usuário, a gente vai pegar o texto dele com getText to string. Se ele for igual, qual é o nome que está lá? A gente já sabe, né? Que é concluído com acento. Tem que ser o nome exatamente igual tá lá, certo? Fecha parênteses e abre chaves. Então, se ele for igual, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o texto dele. Set text. Vamos mudar o texto para finalizar. Por que a gente tem que mudar o texto? Para a gente poder identificar lá quando ele está sendo clicado pela primeira vez, concluído, quando ele vai ser clicado pela segunda vez, finalizar, ok? Então a gente mudou o texto dele. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai precisar mudar o nome do jogador 1 e o text view lá do jogador 1. Por quê? Porque esses são o que a gente atualizou o perfil do jogador 1. Então ele vai mudar o nome, certo? A gente não vai fechar a tela por enquanto, certo? E também a gente não vai indicar de quem é a vez. Então quando ele clicar a segunda vez, o nome já não vai ser mais concluído, vai ser finalizar. Então ele não vai cair aqui e vai vir para o else, certo? Como a gente só tem dois, a gente pode colocar o else direto aqui. Se tivesse mais de dois, a gente colocaria else if, aí se for igual a finalizar. Mas como só tem dois, não precisa, a gente pode ir direto aqui. Agora é o seguinte, se ele for o jogador 2, então a gente só vai clicar no finalizar depois que a gente escolher a imagem e colocar o nome. Então, lembra que a gente criou a variável aqui, ó, nome do jogador 1 e o nome do jogador 2? Então se você ainda não tiver criado
string nome do jogador 2, você cria aí, é onde a gente vai armazenar o nome do jogador 2, certo? Então a gente vai lá no botão, a gente vai pegar o nome do jogador 2, ele vai ser igual ao que tiver lá dentro da nossa caixa de texto. Get text to string. Então a gente vai pegar o nome do jogador 2 e vai pegar o nome que está lá dentro da caixa de texto e vai associar ele. Agora a gente precisa mudar o texto do jogador 1, do jogador 2, na verdade. Ele vai ser set text, o nome do jogador 2, certo? Então a gente já finalizou aqui essa parte. Agora falta a imagem. Imagem do jogador 2. A gente vai setar a imagem dele, setar o drawable dele para o que? Para a imagem do usuário lá, que ele já vai ter escolhido, certo? Então a gente vai continuar aqui, pegando a imagem do usuário, só que agora do jogador 2. Então fechou a instrução aqui. Então aqui a gente já criou. Quando ele clicar e o texto for concluído, a gente sabe que está clicando pela primeira vez. Ele vai mudar para finalizar. Ele vai pegar o nome do jogador 1 e vai colocar, e vai pegar o text view, também vai mudar. Só que é o seguinte, quando eu clicar aqui, eu quero que ele pergunte se ele quer criar um perfil para o jogador 2 ou se ele quer jogar contra a máquina, certo? Então aqui eu tenho um notificador que eu uso para escolher o dado. Eu poderia usar esse mesmo notificador aqui, criando algumas condições, umas variáveis novas, só que seria mais complexo. Então ao invés de fazer isso, eu vou criar um novo notificador, certo? Então a gente clica em public void, e o nome do notificador, que vai ser notificador perfil 2. Abre e fecha parênteses, que o public ficou errado, public, agora sim. Então a gente criou já uma nova, isso aqui é só um método, tá? Isso aqui não é um notificador, isso aqui é um método. Esse método a gente pode chamar ele, seria aqueles bloquinhos lá roxos, certo? Lá no Codular. Então esse método aqui a gente pode chamar ele em qualquer outro lugar. Então agora sim eu vou criar um notificador dentro dele. Então eu posso copiar esse aqui, por quê? Porque vai ser o mesmo notificador de escolha de itens. Então a gente copia, só que aqui no string dados, lembra que a gente cria um arrays, vou até separar eles aqui. Esse arrays não tem nada a ver com o nosso alerta dialog, o nosso notificador. Esse array aqui é um array de string, então posso criar aqui, agora ao invés de ser os dados, a gente vai criar, ó, criar um perfil para o jogador 2. Então aqui ele está criando novas opções, ou jogar contra a máquina, certo? E as outras opções eu não preciso delas, então posso apagar aqui. Eu já tenho um novo string, pode ser o mesmo nome porque ele está dentro de métodos diferentes e ele não está lá no escopo, então posso, ele só funciona aqui dentro. Agora o nosso alerta dialog, ao invés de escolha um número, a gente vai escrever o que fazer com o jogador 2, certo? Vamos dar um novo quebra de linha aqui para ele ficar mais destacado. Então aqui é uma pergunta, vou botar aqui a interrogação, e aqui o nome do jogador, esse aqui a gente pode deixar, não, a gente vai mudar aqui, porque aqui sempre vai ser o jogador 2, então a gente já pode colocar aqui, ó, direto jogador 2, certo? Então aqui no nosso itens a gente criou um timer aqui, certo? Então a gente não vai precisar de nada mais disso aqui, a gente pode apagar tudo isso aqui, só vamos usar só o evento do clique,
Apaguei um parênteses a mais aqui, ó. Então sempre tem 2 parênteses aqui para você não apagar um a mais. Se apagar é só dar um Ctrl Z e ver aí tudo direitinho. Então aqui nós temos o evento do clique. Então nós já criamos esse novo notificador, certo? Então lembra que no nosso set item a gente tem um evento de clique. Aí ele dá 2 variáveis aqui. Na verdade ele dá 2 elementos aqui, um int e um diálogo interface. Então a gente vai usar aqui esse int, que ele vai dizer se eu selecionei o item 1, criar um perfil para o jogador, que seria o 0, na posição 0, ou o item 2, que seria na posição 1, jogar contra a máquina. Então vou criar aqui uma condição, se ele escolheu o item 1 ou o item 2. Então se o it for igual a 0, quer dizer que ele escolheu a opção 1, certo? Else, ele escolheu a opção 2, jogar contra a máquina. Então aqui é o que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma mudança aqui, ó, no nosso botão usuário, certo? Que aqui a gente já estava fazendo direto sem perguntar. Então agora que a gente perguntou, a gente vai ter que mudar aqui. Então aqui no nosso botão usuário, quando a gente clicar a primeira vez, tiver escrito concluído, ao invés dele fazer isso aqui direto, certo? Mudar o texto do botão. Primeiro, eu não vou mudar o texto do botão, eu só vou mudar depois. O nome do jogador eu posso deixar, e o text view aqui eu também posso deixar. Então eu vou copiar esse aqui, recortar na verdade e colocar aqui. Eu só vou mudar o nome se eu clicar na posição 1, porque se eu clicar na posição 2, eu ainda não criei o método para jogar contra a máquina, então ele não vai fazer nada, certo? Então é para você entender. Agora ele vai continuar mudando o nome do jogador que tiver lá no texto nome, lá no edit texto, e vai mudar o text view para o nome do jogador 1. Então isso aqui ele pode continuar, certo? E o que eu vou precisar fazer? Lá vai ter a imagem do jogador 1 que eu escolhi, certo? Então eu preciso fazer o que com ela? Eu preciso resetar, tirar aquela imagem de lá. Então eu vou pegar a imagem usuário, set image resource, né? Então vamos voltar ela para o avatarzinho lá, drawable avatar, certo? Então aqui eu já resetei a imagem. Agora eu preciso resetar o nosso campo de texto, né? Que é o edit texto nome. Então a gente vai pegar, como é que a gente reseta ele? É só a gente setar o texto para um campo de texto vazio. Aqui eu já resetei tanto a imagem como o edit texto nome. Então também a gente vai mudar o texto do botão para finalizar só quando eu clicar na opção criar um perfil para o jogador 2, certo? E aqui a gente precisa chamar um notificador, né? E a gente só vai fechar a tela quando ele clicar a segunda vez no botão finalizar. Então a gente pode recortar aqui, ó, e jogar aqui dentro do else, certo? E o nosso vez também, a gente só vai sortear a vez depois que ele finalizar, certo? Então quando eu aqui no botão concluído só faltou uma coisa, chamar o notificador 2, certo? Então agora ele já está chamando. Pode ser que esteja faltando alguma coisa. Vamos rodar aqui para ver se já está funcionando direitinho. Esperar aqui rodar. Ainda faltou uma coisa assim aqui. Quando eu clicar aqui na opção 2, eu vou ter que setar o texto usuário jogador, certo? Para quê? Para jogador 2, para ele entender que ele está agora criando um usuário para o jogador 2. Então vamos aqui, faltou isso aqui, então agora vamos rodar. Pronto, vamos ver se está funcionando direitinho agora. Vou escolher a imagem do jogador 1. Vou pegar uma imagem aqui, vou dar um nome para ele, John, e vou clicar em concluído. Veja que agora
ele está perguntando pro jogador 2 se eu quero criar um perfil para o jogador 2 ou jogar contra a máquina, certo? Então vou clicar aqui. Se eu clicar em jogar contra a máquina, ele não vai fazer nada. Mas se eu clicar aqui, criar um perfil para o jogador 2, veja que ele já mudou o nome aqui, ó, para jogador 2, resetou a imagem e apagou o texto que tinha aqui. Então agora eu posso escolher uma imagem para o jogador 2. Vou escolher essa imagem qualquer aqui, ó, só para não ficar igual. Vou botar um nome aqui, ó, tá Pedro, certo? Vou finalizar. Aqui ele já acertou, mudou a imagem do John, o nome Pedro. O John ficou na vez. Só o seguinte, ele mudou a imagem dos dois perfis. Por quê? Vamos ver o que está faltando aqui. Aqui no nosso Home Activity, ele sempre, quando a gente cria, ele está mudando uma imagem, ó, para uma imagem do jogador 1. Então a gente não vai fazer isso mais aqui, ó, dentro. A gente não vai fazer mais isso aqui dentro do Home Activity Result. A gente recorta. Agora a gente só vai fazer quando ele clicar aqui, ó, no botão usuário pela primeira vez, que estará com o nome concluído. Só que aqui, ao invés de get de data, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que aqui, ó. Só copiar aqui do jogador 2. A gente vai ter que pegar a imagem e setar para a mesma imagem que está lá no usuário. Pronto. Vamos ver agora. Então aqui já carregou, vamos ver. Vou botar a imagem aqui. Vou botar um nome. Concluído, certo? Criar um perfil para o jogador 2. Vou colocar uma outra imagem. Vou colocar um nome aqui. Pedro. Vou finalizar. Veja que o nome do botão já mudou, ó. Cliquei em finalizar. Agora sim, ó, ele colocou Pedro, a imagem correta, John, a imagem correta. E quem está na vez é o Pedro. Vamos jogar para ver. Veja que aqui, ó, mudou para Pedro. Escolha um número, escolheu 2. Ele colocou o 2 aqui. Quem está na vez é o Pedro. Então ele errou, ó, já mudou a vez aqui para o jogador 1, certo? Então a gente viu que o nosso jogo já está funcionando. No próximo vídeo nós vamos estar implementando o jogar contra a máquina, certo? Depois que o jogo estiver funcional, a gente vai mudando aqui a aparência do jogo, certo? Colocando a foto redonda, melhorando várias coisas aqui que vai ser importante para você, ok? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado aí por assistir até o final.